Olá, obrigado por estar conectado aqui no nosso canal. Eu sou o Fernando. Eu sou a Fernanda e esse é o Seja Você a Diferença. E o nosso intuito de estar toda semana aqui com você é trazer reflexões que gerem mudanças positivas na sua vida. E o tema de hoje é medo. Nós, como seres humanos, segundo Napoleão Hill, que é o pai e o precursor dos livros de autoconhecimento, ele diz que nós temos 6 medos básicos. E esses medos podem ser os nossos piores inimigos, pois eles são invisíveis aos olhos e atuam o tempo todo na nossa mente não consciente. E como na psicologia a gente sabe, tudo que está no inconsciente ou na mente não consciente, que a gente não tem acesso, a gente não tem como dominar, nem como mudar, nem como transformar. Então, eles agem de uma forma como se fosse por baixo dos panos e você nem percebe. Perfeito. E hoje nós vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui para vocês, tá? E o primeiro medo que o Napoleão Hill fala é o medo da pobreza. E normalmente ele surge porque nós buscamos sempre uma segurança. Ou também ele acaba surgindo quando nós queremos ser economicamente superior aos outros. E quando nós não identificamos e trabalhamos esse medo, ele pode nos paralisar quando enfrentamos desafios que podem acarretar em perda de dinheiro ou bens materiais. Ou até mesmo quando nós estamos perto de pessoas que são bem-sucedidas financeiramente mais do que a gente. Quando a gente tem esse medo da pobreza e a gente está diante dessas pessoas que são mais favorecidas financeiramente, isso pode gerar na gente um bloqueio e aí a gente não consegue mostrar todo o nosso potencial e isso acaba impedindo a gente de agir. E a gente não percebe que foi isso que impediu a gente de agir. Ah, é a minha vez agora. Nós temos também o medo da velhice. E o medo da velhice ele pode vir originado de 2 fontes. A primeira é que com a velhice possa vir a pobreza. E a segunda fonte é que quando a gente percebe que a gente está no final da nossa vida, da nossa jornada, a gente sabe que logo logo a gente vai morrer e a gente não sabe o que vem depois da morte. Então essa indefinição, esse não conhecimento do que vem depois gera medo. O terceiro medo, e esse traz consigo um dado muito interessante, é o medo da crítica. Descobriu-se através de pesquisas que as pessoas têm mais medo de se expor do que o medo da própria morte. E esse medo de se expor vem justamente porque você tem medo de ser criticado. Você gosta de ser criticado? É bem por aí. Então, assim, nós normalmente queremos, como indivíduos, mostrar que somos infalíveis, quase super-heróis, né? Ou seja, eu não erro nunca, eu faço tudo direito, eu sou bonzinho. E aí o que acontece? O tempo todo você, às vezes, fica com medo de expor a sua opinião, fazer da forma como que você acha que você tem que fazer, porque você tem medo de ser criticado. E você acaba deixando seus valores pessoais de lado e fazendo algo que é imposto pela sociedade só porque alguém disse que estava certo. E esse é o medo da crítica. Nós temos também o medo de perder o amor de alguém. E esse medo, ele acontece por 2 razões. Uma pode ser pelo medo da crítica. Então, a gente ama tanto uma pessoa que a gente quer fazer tudo para agradá-la, mesmo que não seja o que a gente realmente quer fazer, com medo de perder o amor dessa pessoa. Então, eu faço tudo que ela quer que eu faça para ela não deixar de me amar. Isso é uma coisa que a gente faz bastante. O segundo é os ciúmes, né? Esse medo de perder quem a gente ama pode gerar um ciúmes, e esse ciúmes, se ele não é detectado e trabalhado, ele pode se desenvolver de uma forma obsessiva e deixar o indivíduo bastante desequilibrado. Ciúmes é bem chato, e a nossa relação é muito legal por causa disso. É baseado em confiança. E o próximo medo é o medo da doença, tá? E esse medo normalmente ele está ligado ao medo da pobreza e ao medo da velhice. Porque, mais uma vez, o medo da doença nos leva para a fronteira do desconhecido, porque ele pode levar à morte. E nós tememos o que não conhecemos. Isso já faz parte da nossa natureza. Então, a gente fica com medo de ficar doente, porque ficando doente, a gente pode morrer. E aí, então, vem o medo da morte. Para muita gente, esse é o pior medo. Porque a gente ouve tanto desde pequenininho essa coisa de céu e inferno, e isso vai criando crenças na gente, e por não saber o que vem depois, isso gera um certo pavor, né? Então o medo da morte, ele está muito presente e ele acaba paralisando a gente ou impedindo a gente de fazer coisas, ou até de se colocar, ou de tentar coisas diferentes por conta dele.
ter consciência desses medos não vai fazer com que a gente deixe de tê-los, né? Mas a partir do momento que você traz para a consciência, você consegue enfrentá-lo e conseguir superar esse medo de uma maneira mais tranquila. Quando você traz para a consciência, você passa a ter um domínio sobre ele. Se eu sei que esse medo ele acontece, então o que eu posso fazer para não deixar com que ele me paralise? Tudo bem, esse medo existe e os medos eles existem mesmo. Só que quando a gente traz para a consciência e a gente tem ciência desses medos, a gente passa a agir apesar dos medos. E isso faz com que a gente tenha um poder maior sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas ações. Da próxima vez que você tiver alguma situação que você perceba que está com medo, feche os olhos, respire profundamente e comece a perceber as sensações. Isso vai te ajudar a enfrentá-lo. Vocês percebem que a gente fala bastante de respiração, né? A respiração, ela traz muitos recursos. Então, use a respiração, feche os olhos para se desconectar do externo e perceba o que está dentro de você, o que está no seu coração. Isso é bastante importante. E você? Você já deixou de agir, ou de falar, ou de tomar uma decisão por medo? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, dê um like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E bora com a gente que no vídeo da semana que vem vai ter uma coisa super legal para você poder enfrentar o ano de 2017 com mais autoconfiança. Gratidão e até a próxima. Até! Tomada 1. Olá! Brincadeirinha. Eu quero começar de novo, ela olhou do jeito que eu fiquei com medo. Olá. Pode começar agora. Tá parecendo Chaves aqui.